Dois. Beleza, galera. Dracomânico aqui com mais uma gameplay brincadeira. Hoje não. Hoje a gente vai fazer tipo um podcast aqui que eu convidei a gurizada. Eles toparam e agora eles são minhas vítimas. Brincadeira. Mano. Bom, como você já sabe, meu nome é Dracomânico, mas pode me chamar de Draco. Eu tô aqui com Cadu e com Drugs. Opa! Se apresenta aí, gurizada. Fala aí. Bom, eu sou o Cadu, eu sou um artista digital. É isso aí, meu. Meu nome é Drugs, também conhecido como David. Eu tô aqui nesse podcast com o Draco. Pode mandar. Beleza, hoje a gente vai falar, pelo menos a gente tá aprendendo a falar sobre IA, e se possível, né, se possível não, mas se caso a gente começar a falar sobre alguns outros assuntos que não tem nada a ver, Acontece. Papo. A conversa é assim, a conversa saudável se torna, tipo, a prima que você joga um assunto e ela se desenvolve pra um assunto Z que você não fazia a mínima ideia, como isso acontece. É sempre assim. É isso, Mano, vamos lá. a grande pergunta: arte feita por IA é arte? Cara, Bom, de certa forma sim, porque, tipo, a arte não é necessariamente só uma questão de subjetividade, né? Por exemplo, tem gente que fala que música X é arte, mas aí você vai ouvir a música é uma porcaria, como acontece aí umas músicas atuais, por exemplo. Ou, tipo, aí você pega uma música que passa como músicas clássicas. Tem gente que fala que a música clássica, hoje em dia, é uma música terrível, ou uma música que, tipo, é uma porcaria. Só que, na verdade, vamos se dizer que, tipo assim, no caso, a música clássica é ótima. Eu diria que a arte, ela não é necessariamente uma questão de subjetividade, mas uma questão de, você tem que deixar a ignorância de lado, você tem que aprender. Por que você não sabe apreciar aquela arte? Porque você é ignorante. Ignorante no sentido, tipo assim, você tem que aprender a lidar com aquela arte. Você tem que ter o senso crítico pra aprender aquela arte. Quando você vê uma arte, como tipo, existe aquelas comedores de batata, ou até mesmo aquela arte que eu me esqueci o nome, mas que é onde, acho que se não me engano é Deus tentando tocar a mão de Adão. Criar arte. Isso é arte, isso é algo muito bonito. Você, tipo, entende a história daquela arte, entende como ela foi feita, o tempo que ela foi feita, o que ela representa. Isso é uma arte. Agora a IA, por mais que a arte dela seja extremamente superficial, é muito interessante ver que ainda se ela cria artes muito boas. Você pode fazer uma arte contemporânea como se fosse da época, tipo, 15, quer dizer, lá do século XV, e ela vai sair muito bonita. É arte? Só que ela não tem história alguma. Só uma arte superficial e visual. É porque tem aquele lance, né? Tem algumas pessoas que vêm e falam que não é arte porque ela pega e retira trechos de outras artes. Mas, tipo, mano, um artista é feito de inspiração, né? Exatamente. Então, Quando você pega uma arte e, tipo, você fala lá pra uma IA fazer arte X ou Y baseada em algo, como, sei lá, você pode falar, faça uma arte ensolarada ao estilo Van Gogh. Ela vai fazer, e vai fazer muito bonito. Só que foi Van Gogh que fez aquilo? Não tem o peso do Van Gogh, não tem a mão do Van Gogh. É extremamente superficial. Mas qual é a época disso? A época disso foi hoje, e agora? Não tem peso, não tem narrativa. Agora também tem muito aquele lance da dublagem também, mano. A dublagem é um problema. A dublagem é muito interessante, porém pode ser um problema. Porque isso vai sim, eu diria que no futuro próximo pode demorar até alguns anos, mas cedo ou mais tarde essa dublagem meio que pode acabar. Porque você poder colocar um ator ali na voz, tipo, dele original em todos os outros países, assim, com correções, com uma IA bem treinada, vai ser muito mais lucrativo e uma experiência muito melhor de colocar alguém com uma personalidade totalmente diferente e voz diferente. É um problema? Por um lado. Por outro, é bom. Mas isso sim, vai causar uma demissão em massa de dubladores. Pode até extinguir a profissão de dublador. Pior que é. Porque, tipo assim, ainda tem a dublagem, como eu posso dizer, a identidade da dublagem, sabe? Sim, existe. Por exemplo, o próprio Guilherme Briggs é maravilhoso. Mas eu não quero que ele deixe de dublar. Seria uma pena. Uma pena mesmo. Agora imagina, sei lá, eu imagino que vai ter uns dubladores que vão, por exemplo, se vender. Tipo assim, exemplo, pega um dublador famoso, um dublador X. Não vou saber citar o nome de alguém aqui agora. Mas, sei lá, vou citar o exemplo do próprio Guilherme Briggs. Digamos que o Guilherme Briggs queria vender sua voz para uma IA e, tipo, ele vende por muito dinheiro. Aí, tipo, todas as IAs, assim, daquele estúdio de dublagem vai poder usar a voz dele em qualquer tipo de personagem que eles quiserem. É só um exemplo. Imagina, seria ótimo, tá ligado? Ótimo entre aspas, assim, por um lado, novamente. Porque, assim, o cara ia ter uma voz, o cara não ia trabalhar, o cara ia vender a voz dele, mas eu imagino que ele preferia continuar trabalhando do que vender sua voz.
Seria muito mais lucrativo pra ele e muito melhor. Ainda mais que o Guilherme Briggs já falou que gosta muito de trabalhar com isso. Ah, então também tem muito desse lance aí de colocar a alma, né? Que nem o pessoal fala. Exatamente, porque quando tudo se torna superficial, como andou ocorrendo, infelizmente, com algumas partes das artes que eu já... Como, por exemplo, a arte hoje em dia digital, né, criada por uma IA, totalmente superficial, por mais bonita que seja, muito superficial. Algumas músicas, né, hoje em dia são muito superficiais, você não vê peso, você não vê nada, parecem que são músicas tipo, que no passado as pessoas literalmente estudavam instrumentos, tocavam instrumentos. Davam alma, vida realmente, né? Colocavam sentimentos dela, né? Isso é algo muito filosófico, colocar o sentimento dela numa ponta de arte, como por exemplo, eu vou criar uma obra, coloco minha alma ali. Como pode dizer livros, mangás, ou citar um livro famoso, que é o Pequeno Príncipe, onde o autor realmente toca as pessoas que leem ali. Agora pense lá, eu vou citar, por exemplo, alguns animes que são genéricos, mas que são bons. My Hero Academy, por exemplo, é um anime genérico. Então a gente já trocando um pouco de assunto, né? Mas tipo, citando a arte, né? É um anime genérico, porém é um anime muito bom. Só que assim, você compara ele que tem compara um anime como... Uma comparação até um pouco injusta. Compara um anime como My Hero Academy, que é uma premissa genérica, apesar de ser legal de assistir, apesar de ser um bom anime. Você compara ele com algo mais forte, mais artístico, como Frieren, To Your Eternity. Não tem como. Não tem como. São animes de drama, que passam uma sensação que eu imagino que o autor soube escrever. Ele soube detalhar ali, ele soube... Ou talvez ele estava sentindo aquilo, aprendeu a sentir aquilo, ou estudou aquilo e passou para uma obra. E quer mostrar isso para os telespectadores, para quem tá lendo, para quem tá assistindo. Não, tipo, eu acho que tem muita gente, acho que não é só eu não, que assiste um anime e fica com aquela sensação de, nossa, eu queria muito ver mais, sabe? Exatamente, eu tive muito isso quando eu assisti Berserk pela primeira vez. E assim, inclusive, né, tem uma comparação do senso crítico, né? Porque assim, a arte, né, do Berserk, né, no mangá é maravilhosa. Aí você passa pro anime, né? Eu comecei pelo anime, achei maravilhoso. Só que quando eu fui pro mangá, assim, o anime é uma pena. O anime é realmente uma pena, né? Mas tipo, eu ainda queria ver mais. Porque o mundo de Berserk é maravilhoso. Inclusive, né, voltando ao assunto da IA, um cara japonês, não me lembro do estúdio qual, desenvolvedora qual, falou que seria muito interessante colocar... Ele foi audacioso ao falar isso, foi bem filho da mãe, né? Para não falar outras coisas do que ele falou. Falou assim que a IA vai substituir o trabalho de animadores preguiçosos. Pro cara falar isso, ele tem um cargo privilegiado, ele não anima nada, esse cara aí. Ele só dirige, e dirige com mau gosto, certeza. Porque, assim, o trabalho de animador japonês, cara, assim, é deprimente. Não vou falar que eles ganham mal, né? Quer dizer, ganham mal comparado à função. Não é um salário ruim, mas, pô, podia ser muito melhor. Porque enquanto... sim. Que hoje em dia, cara, os estúdios não estão preferindo mais, tipo, os caras que realmente têm direito, né? Que é os trabalhadores, tá, coisa. Não, é que tá, o Japão, mas isso seria um papo pra outro tipo de situação, que é um país sem muitos direitos trabalhistas, né, assim. Mas isso aí ficaria pra outro assunto, assim, porque tem muita controvérsia no Japão, um país maravilhoso, mas de muita controvérsia, principalmente questão social. Aí quando você pega, tipo, a questão do trabalho japonês ali, né, que é a questão da animação, que, tipo, todos os anos eu imagino que pelo menos alguns funcionários que param ali no hospital por trabalhar excessivamente de maneira gratuita, por sinal, né, falar que quer trocar o trabalho deles que já é árduo, por IA, cara, tem que ser muito assim, sabe, é o cúmulo, assim, você fala, cara, é uma pena mesmo. Sim. E também tem aquele lance de roteiro, né? O roteiro de filme, etc. Cara, o roteiro eu falo, se roteiro e direção for colocado pra IA também, aí eu deserto. Porque o roteiro e direção, pô, é pro cara colocar a alma dele ali mesmo, principalmente o diretor, cara, ali, tipo, o autor criou tal coisa, você pensa, é só adaptar, verdade, mas existem diretores que fazem melhor que o autor, que alguns deles tá chamados de diretores autorais, que mudam o decorrer da história. Não concordo em mudar, mas tem alguns que adicionam coisas, como, sei lá, frames de batalha que não existem no mangá, como aconteceu na primeira temporada de Jujutsu Kaisen, como aconteceu na primeira temporada de One Punch Man. Esses diretores são ótimos. Agora imagina se for trocado por IA, pelo amor de Deus. É punk o negócio. E tipo, cara, hoje em dia, que a gente tava falando assim, a IA, ela basicamente um ser que pega inspirações de tudo que é coisa, né, cara? Tipo, Exatamente. Ela aprende tudo em pouco tempo.
tá ligado? Da mesma maneira como você vai escrever alguma coisa, um chat GPT, num Bard ou qualquer outro tipo de chat, como até o chat do Bing, quando você faz isso, ele aprende. Você sabe o CAPTCHA? Captcha? Ah, tô ligado. Capite é fogo, hein? CAPTCHA. Falar tipo mandar, na série mais fácil falar um capite. Aí, tipo, o que acontece? Aquilo lá é interessante, porque quando eu falo disso, fiquei surpreso. Pegue semáforos na tela, pegue placas na tela, pegue escadas na tela. Porque lá você tá treinando uma inteligência artificial, tá? Pelo que eu fiquei sabendo. Porque, tipo assim, quando você coloca o que é correto nas imagens, o que acontece? Você tá treinando a IA falando, então isso é o semáforo, então isso é uma escada. Ela vai começar a entender o que é uma escada, começar a entender o que é um semáforo, entender o que é uma placa, e por aí vai. Fazendo que você, assim, por seu ato de simplesmente tá dando ali, obviamente, não sou humano, eu sou humano, não sou um robô, né? Você tá ali pro seu ato de segurança, você também tá treinando uma IA consequentemente. Cara, falando nesse captcha aí, o que raiva que eu passei esse tempo atrás tentando entrar na Epic Games, cara. Eles têm um captcha diferenciado. Cara, olha, eu sou uma máquina. Eu sou mais burro que uma máquina, então, porque, cara, é embaçado, às vezes, tipo assim, tu pegar e colocar certinho nas imagens de dia que parece, tipo, tal negócio é ônibus, daí tu vê lá, um rato gigante, tá ligado? Não, esses dias eu fiz um captcha também, e aí, tipo, mano, em qual das imagens tem um semáforo? Aí você coloca e não vai, aí você vai procurar, mano. E tipo, tem uma imagem ali que tá com um semáforo pequenininho, sabe? Que não dá nem pra ver direito. Ou um aí, trecho. Tipo, já aconteceu isso comigo, né? Que é o que você precisa é... Eu resetava a imagem, falava, manda outra, que isso aqui tá ruim. Que era realmente ruim. O que aconteceu também lá nos Estados Unidos agora, que tava aquela greve de roteiristas, né? Que, tipo, roteiristas, artistas, os caralho, tá ligado? Por causa realmente da IA, né? Que eles estavam querendo substituir os... Foi devido à IA? Que eu realmente não tava manjando, não. Eu acho que foi, se eu não me engano, eu vi uma notícia que... Posso estar falando qualquer coisa nos comentários, vocês aí que são grandes sábios da internet, né? Podem comentar. Mas a princípio, sim, cara. Tipo, que os roteiristas não queriam que a IA fosse usada pra escrever roteiros, tá ligado? Na verdade, eu pensava que essa greve aí era por questões políticas, não necessariamente por uma questão artística. Também tem só o que eu pensava, assim, sabe? Mas eu vi que tem bastante o ponto da IA, tá ligado? Que, tipo, eles não queriam que os roteiristas não queriam que usassem IA, tá ligado? E queria que, tipo, regulamentasse a parada aí. É que é bizarro, que eu diria que é meio que tarde demais. Vocês sabem o que aconteceu com o ator Paul Walker, né? Muitos anos atrás. Tá né? ligado? Não, então, ele morreu ali, que ele foi num carro. Não sei o que ele tava fazendo exatamente, mas foi num carro, ele morreu. O que acontece? Tinha o irmão dele, se não me engano é isso, irmão, primo, não sei o certo, me corrijam aí pra quem manja, irmão. Que é o seguinte, né? Precisamos fazer os outros filmes, né? Tem sequências dessa porcaria, desculpa pra quem gosta, mas sinceramente o que o Velociraptor tornou uma porcaria, tá? Deixando aqui minha opinião. O que acontece? Não, deixar claro aqui, né? Vai que alguém ama e fala, nossa, meu filme favorito, ok. Do 1 ao 3, 4 ali até vai, mas o resto, desculpa, o resto... Aí, tipo assim, o que acontece? Você pega ali, tipo... Não, te pegaram o irmão ali do Paul Walker, primo, não sei, e colocaram o rosto do Paul Walker. Pensa, pô, irmão, é primo, beleza, é igual, ok, mas tá entendendo que é o Paul Walker, não sei, tipo... É o Paul Walker, você tá entendendo isso? Você pensa, não, tá tudo bem, fez PSS, verdade, mas tipo, porra, os caras estavam substituindo ator, velho. Você acha que não ia chegar ao ponto de substituir outra coisa que é mais fácil, que é uma voz? Tá entendendo? Isso era óbvio, assim, tipo, quando eu vi uma situação do tipo dessa, eu era uma criança ainda, mas fui crescendo, né? Tipo, sabendo essa informação, eu falo, velho, acho que não vai demorar muito tempo pra humanidade, assim, humanidade ser dominada pelo inteligências artificiais e robôs, né? O típico cyberpunk. Pô, mas tipo, se você olhar bem, até mesmo no próprio universo cyberpunk, vamos falar assim... É caótico. Sim, é caótico, mas... E se não rolar isso, sabe? De tipo, a IA tomar o controle das coisas? É difícil de dizer, né? Tipo, a gente tem que controlar elas de certa forma, né? Porque se elas saírem do controle, fudeu pra todo mundo. Não que vai acontecer, tipo, como um filme do robô, onde os robôs vão acabar com a humanidade. Não exatamente. Mas... é se questionar onde isso vai afetar a gente, né? Como, por exemplo, imagina você chegar em casa, né? Isso provavelmente vai demorar muito tempo, não.
Depende de país também, né? No Brasil seria um dos últimos países a chegar. Como, sei lá, digamos que você esteja num país envolvido, como os Estados Unidos ou o Japão. Imagino que isso já até exista, só que em menor escala. Onde você chega em casa, ligar luzes, abrir porta. Tá Mas entendendo? a Alexa quase faz isso, ela quase faz Exatamente. todas essas coisas aí. Exatamente. Agora pense lá, você literalmente tem um robô na sua casa que faz café pra você. Você pensa, nossa, mas isso é muito ficção científica. Pois é, mas já tá próximo. Não vai demorar muito pra ter isso. Ah, mas eu não vou ter isso. Tá bom, seus filhos vai. É simples. Né, tipo, é uma coisa que eu não lembro quem que falou isso. Mas é muito interessante ver que a ficção de hoje é o futuro de amanhã. É uma frase de alguém que falou aí, eu não sei se foi um escritor ou um cara muito dotado de mentalidade, mas eu não me recordo. Mas ele falou isso e pior que é verdade. Tem gente que, tipo, claro, né, tem aquele negócio, né? É até episódio, tipo, em 2020 teremos carros voadores. Não temos. Ainda. Eu diria que carro voador seria uma das últimas coisas que a gente inventaria, porque isso é muito complexo mesmo, assim. Pô, e tipo, carro voador é legal, mas aí se existir carro voador, como é que vai. Não vai ter mais avião. É, basicamente, tá ligado? É que, tipo, esse carro voador que os caras querem, tipo, ele é carro sem roda. É isso que eu digo, é carro sem roda. Eles querem isso. A única coisa de veículo, entre aspas, voador que a gente tem é o metrô. Né? Alguns países têm metrô aí que é na base de imã e não de rolamentos, né? Não de rodas, né? Não dos trilhos, que tipo, acho que o próprio Japão mesmo é através de imãs, né? Que ele literalmente flutua através dos imãs ali, ele não encosta na base. Mas ele tá numa base, entendeu? Ele não encosta, ele tá numa base, não tem como fugir disso, entendeu? É uma lei, assim, é uma lei, tipo, física que acho que se um ser humano conseguir quebrar, meus parabéns, assim, eu não consigo pensar em nada. Não sou nem um bem dotado de mente quebrar isso, não. Eu acho que, tipo, outra coisa, assim, algumas profissões, elas vão ter, elas não é que vão ter que, como posso dizer, Serem elas vão substituídas? sumir, mas elas vão ser aprimoradas, né, cara? Digamos assim, aqui eu tô escrevendo um livro, beleza, né? Aqui o Draco tá escrevendo um livro aqui, mas em suma eu queria tipo deixar o livro, como posso dizer, com mais congruências, deixar o bem mais escrito, assim, tipo assim, ó, eu escrevi tal coisa, eu peço lá, tipo, pro chat GPT da vida, chat, tenta melhorar o que eu escrevi, tá ligado? Daí às vezes ele dá como posso dizer, dá uma melhorada ali por cima, mas ele muda assim e já coloca uma no final, sabe? Daí... Ele acabou de falar algo interessante. Imagina isso pegando o trabalho de tradutores. Traduz esse livro, traduz na hora. Sim. Cara, hoje realmente acontece isso, né, velho? Tipo, digamos assim, ó. Como agora tava me lembrando, o próprio Skyrim lançou com uma dublagem, cara, ferrada de boa, tá ligado? Tipo, lógico, tem seus erros, tem seus, como posso dizer... Falha de diálogo e tal, mas tipo, cara, pensa no jogo daquele, tá, a gente tá falando de Skyrim aqui, um game do ano de 2011. Cara, um game que revolucionou muito do que era RPG, pode dizer que eu acho que, né, assim, acho que foi um dos únicos games, assim, quer dizer, um dos últimos game GOT, assim, da Bethesda. GOT que eu falo não necessariamente de game do ano, mas tipo, de dignidade, você olha pra Bethesda e fala, esse game foi foda, esse game marcou Bethesda. O que hoje em dia não é uns bons tempos pra ela. Mas tipo assim, cara, eu visualizei isso, é incrível. Fizeram o mesmo com o GTA V. E é incrível também, porque pensa na maioridade do tamanho. Pensa em voz de cada NPC. Eu imagino que alguns NPCs, obviamente, ele repete a voz. Mas sei lá, pensa na voz do Trevor. Na voz do Michael, na voz do seu protagonista. Não, seu protagonista não tem voz, não me lembro do Skyrim. Ou de todos os seus aliados ali de Skyrim. Porra, cara. Pelo amor de Deus. O nível de imersão que eu tava muito, muito foda, cara. Tipo, lógico, eu coloquei alguns mods também de aprimoramento de combate, de tipo, deixar mais o Dark Souls da vida. Mas tem um Sparrow, né, que tu bate assim, tipo Sekiro, tá ligado? E tu defende. Mas a dublagem ajudou eu estar imerso no jogo, tipo assim, eu consegui, cara, amar de volta o jogo, tá ligado? Tipo, e tem aquela essência de volta que faz tempo que hoje em dia os jogos não tem, né, cara? Digamos assim, aquela vontade de explorar o mundo, sabe? Eu quero saber que tem aqui, eu quero, tá ligado? E dublagem, essa dublagem melhorou, tipo assim, cara, por mais que, tipo, eu entendo inglês, eu entendo alguma certa quantidade, digamos assim, 40% das coisas eu entendo inglês. Mas, cara, tá traduzido, tá dubladinho, assim, cara, não... É outra coisa, tá ligado? Por mais que eu entenda, tu consegue ficar muito mais focado, muito mais...
aproveitar melhor o jogo do que Sim. se tivesse legendado, tá ligado? Uma coisa que é verdade. Você, digamos, temos os animes, né? Eu assisti Jujutsu Kaisen Zero dublado e legendado, né? Assisti primeiro dublado nos cinemas, legendado depois na Crunchyroll. E assim, uma coisa que eu reparei é que você pega muito mais mensagem, obviamente, na dublagem. Cara, é só linguagem. Você cresceu com ela, você nasceu assim, aprendendo ela. Então, tipo, você pega muito mais informação, tipo, dublado do que legendado. Apesar de eu ainda preferir legendado. Não, a dublagem de Jujutsu não é ruim, deixa claro. É ótimo. É uma das melhores dos animes que eu já vi. Só que assim, por mais que você tá ali na legenda e tal, você ainda precisa de um pouco de atenção. Eu imagino o seguinte: quando um cara ele quer simplesmente relaxar, vou estar Red Dead agora. Voltando, tipo, mas continuando na dublagem. Red Dead 2 é um dos melhores jogos da história, assim. Se não o melhor do mundo, assim. É incrível mesmo. Mas só que, tipo, imagina, sei lá, a maioria das pessoas tem um videogame em casa, tem um console, provavelmente. Que é, de certa forma, mais barato que um PC, de certa forma. Aí vai lá e quer jogar um Red Dead. Só que é muito triste a pessoa chegar cansada do trabalho pra jogar um game que, infelizmente, ele não tá dublado. É um game muito bom, mas que se tivesse dublado seria o ápice. O cara tá cansado, tá ainda tem por cento que ler legenda, entendeu? Uhum. Sabe? Então, tipo assim, pra eu que é nerdola, que fica aqui jogando e tal, aprende, lê coisas sobre jogos, vive jogo, respira jogo, é tranquilo a gente ler legenda. É de boa, não assiste anime, cara. Não é ler mangá, não é ler livro. Então, tipo assim, é muito mais tranquilo. Aí, tipo, pensa pra um cara que chegou do trabalho, nossa, eu vou aproveitar, nossa, comprei Red Dead, vou jogar, não tá dublado, é uma decepção. Isso serve, inclusive, pra mensagem pra muitas empresas aí que não colocam dublagem nos seus jogos. Nintendo, por exemplo. Eu realmente não entendo por que isso não ocorre, né? Aí, tipo assim, é muito legal. Agora te imagina, sei lá, pô, mas a Rockstar nunca vai pagar pra dublar Red Dead 2, que é um game de 5 anos atrás, 6, né, vai fazer. Então pensa, por que não colocar uma IA? Um mod feito por fã? Você não é impedido disso. O problema é que pra console não vai dar, né? Mas, tipo, quem joga no PC ali, provavelmente vai ter o maior privilégio do mundo. Aí tipo assim, uma coisa, voltando à dublagem lá, a decadência de números de dubladores e a ascendência de números de dublagens. Como assim? Se eles focarem numa IA pra dublar todo e qualquer tipo de país, se eles forem vender o jogo, ou seja, pro mundo todo, pode simplesmente aprimorar uma IA, gastar dinheiro naquele IA que vai ser muito mais barato que gastar com um bando de estúdios de dublagem. Porém, temos ali um pró. Temos ali, pô, vai decair os dubladores, porém teremos altos números de dublagem, com a mesma voz do autor em todas as línguas do mundo, né? Mais barato, muito melhor ali, vai ter... todo país do mundo vai ter dublagem, todo jogo, que vai ser barato, vai ser acessível. Só que, infelizmente, teremos a queda de dubladores, o que é uma pena. O que tem aquela questão da arte, novamente, a alma do negócio. Que seria uma decadência. Você tem seus prós e seus contras, né? Vendo aqui como se fosse um advogado do diabo, né? Você tá tentando ser o mais imparcial possível pra um lado e pro outro. A arte morra. Mas quando você vê pra um lado é tentador. Quando você vê pro outro é triste. É triste. É legal que todo mundo tenha dublagem. Mas ao mesmo tempo a arte morre, a alma morre, pessoas ficam desempregadas. E a arte também morre. A alma daquela pessoa no negócio. A personalidade dela. Tipo, até mesmo pensa que o cara, sei lá, vai lançar... pro Brasil. O Brasil tem aquele jeito de dublar que é maravilhoso. É piada, é uma personalidade interessante, é gostoso. Dublagem maravilhosa. Dublagem do Brasil é maravilhosa. Só que assim, imagina isso feito por uma IA. Será que vai ter a mesma alma? Será que realmente vai ser estudada pra agradar o público brasileiro? Entende? Então aquela coisa, será que esse número de quantidade de dublagem vai ter a qualidade? Porque é aquele negócio, quantidade não é qualidade. Não é. Boa. Eu tipo, eu quando joguei, agora falando sobre a dublagem do Skyrim ali, do DIA, cara, tem coisas que tu não acredita, tá ligado? Que foi IA que falou aquilo, tá ligado? Mas até porque ele tá puxando do inglês, né? Só que tem gírias no inglês, cara, que quando tu vai traduzir, tu traduz literalmente e fica terrível, tá ligado? E daí isso vai ter que se aprimorar também. E não que eu desmereça a dublagem do Brasil, cara, a dublagem do Brasil, cara, a gente cresceu, né? Tipo, a gente pegou uma geração que tem, eu acho que não que antes não tinha, mas o nível da dublagem aumentou muito, tá ligado? Então, eu acho que ainda tem muitos tempos pra dublagem se adaptar. Talvez até ela melhore, tipo, talvez até os estúdios possam usar esse sistema de IA pra melhorar as vozes de quem já foi, entendeu? Digamos assim, ó, eu pegar um dublador famoso e eu quero deixar, tipo assim, ó, eu quero que minha voz, que tá gravada, tem trocentos milhões de arquivos, tal e coisa,
possa ser usada mais pra futuramente pra vocês, cara, tipo assim, eu deixar alguma coisa, entendeu? Então, pode ser que futuramente os estúdios, eles não só melhorem a voz de quem já tem, mas como possam usar vozes de alguém que já foi, entendeu? Que quis deixar e se der, uso, entendeu? Isso eu acho legal também, a permanência, assim, de uma coisa que significou muito, sabe? Que nem, tipo assim, cara, agora falando, mudando um pouco de assunto, mas falando rapidamente, cara, uma dublagem que, por mais que seja incrível, que é do Guilherme Briggs, acho que tá fazendo Scooby-Doo, né, que eu vi que ele tá fazendo um pouquinho, cara, mas que a gente sente falta o Orlando Drummond, dublando o Scooby-Doo, né, cara, ele cresceu, e agora... Que Deus o tenha, que Deus o tenha. Cara, uma excelente pessoa, velho, e vendo hoje em dia, tipo assim, cara, parece que tá faltando alguém, tá ligado, ali. E, cara, foda pra caralho isso daí. Agora, mudando um pouquinho o assunto de dublagem, vamos pra, como posso dizer, além da IA, além de melhorar as coisas, robôs, com inteligência artificial, Elon Musk. Já falei que eu acho sobre isso, eu acho ótimo. Esse negócio tem gente que tem uma, vamos dizer assim, uma robofobia. Não, e a fobia mesmo, é medo, tá? Não é medo, não é tipo, vou fazer mal a um robô. Não, é medo mesmo, vamos dizer assim, né? Essa palavra robofobia não existe, inventei ela agora. Robofobia. Tipo, é o medo realmente, tipo, tem um medo melhor pra isso. Robofobia foi meme. Que é o quê? Tipo, é você ter medo do avanço tecnológico, seria um medo do desconhecido, de certa forma. Medo de autômatos, né? Mais ou menos isso. Só que assim, eu entendo o medo, só que ele tem que ser aquela coisa. O medo, ele tem que ser, vamos dizer assim, como posso dizer isso? Controlado. Vamos dizer assim, controlado e não reprimido, né? Você, tipo, pô, tenho medo disso. Calma, vou tentar fazer de tudo pra que isso não ocorra. As 3 leis da robótica, por exemplo. Acho que é o seguinte, o robô deve defender a sua própria espécie, deve defender a espécie humana acima da sua espécie. E, acima de tudo, só deve responder a humanos. Acho que é isso. Quem souber melhor me corrija, mas são as 3 leis da robótica aí. Inclusive Matrix, né? Pelo amor de Deus. Né? Um filme maravilhoso. Tipo assim, inclusive tem essas 3 leis da robótica. Eu acho ótimo, gosto muito do avanço tecnológico. Só que assim, o que vai ser interessante, principalmente na questão do robô, né? Não vai ser necessariamente a evolução tecnológica em si, mas como os seres humanos vão reagir a isso. Porque vai ter ser humano, como eu falei, que vai ter, entre muitas aspas, a robofobia, que é o medo de robôs, ou o medo da tecnologia em si, tem outro nome pra isso, não vou lembrar agora. Que vai falar, cara, isso é ruim, isso é terrível, não, isso é bom, por um lado, e ruim por outro. Isso é uma coisa que, infelizmente, segue isso pra várias áreas da vida. Olha eu dando lição de vida, que é o quê? Tudo requer sacrifício. Tudo, absolutamente tudo. Se você, exemplo, quer dinheiro, gaste tempo. Se você quer mais tempo, então retire algumas coisas do seu, da sua lista de tarefas, tá ligado? Se você quer ainda mais dinheiro, então gaste ainda mais tempo, mais ou menos isso. E aí, quando você quer tecnologia, quer robôs, você vai ter que, infelizmente, dispensar algumas situações. Como, por exemplo, os robôs vão, obviamente, causar desemprego, isso é óbvio. Daqui a uns 10, 15 anos, já tá previsto que, sim, muitas das áreas vão acabar em declínio. Isso já tá previsto. Isso não é segredo para ninguém. Tá entendendo? Vai ter muitas áreas aí que infelizmente não serão mais necessárias. Uma coisa que eu falo que os seres humanos têm que fazer, isso serve pra todo mundo, pra quem inclusive quer uma área, por exemplo, programação, você vai precisar de programador, imagino, pra, sei lá, programar essas máquinas e acima de tudo, sei lá, mas eu quero uma área de medicina. Ótimo, acho que é impossível, até o momento um robô, sei lá, faz uma cirurgia, é difícil. A gente utiliza robótica para cirurgia, mas ainda é controlada por seres humanos, entendeu? Não vai ser um robô autônomo que vai fazer isso. Tá, vamos continuando o papo, gente, já voltei. Qualquer coisa dá um corte. Tranquilo. Aí, mano, tipo... mas além de roteiro, medicina, profissão, como convivência, como existência. Você fala, tipo, conviver com uma máquina dentro de casa? Tipo, não no sentido você comandando ela, mas ela ali como, sabe, um amigo, Ou até mesmo já tá até como um relacionamento, você quer dizer, não amoroso, mas um relacionamento. Sim, tipo, pô, alguém dentro de casa. Alguém que é... Bom, isso que já... que fica em casa o dia inteiro e, sei lá, espera cair do céu
uma pessoa pra se tornar amigo, por tá ligado? exemplo. Não, então, uma coisa que a gente pode fazer muito é colocar certas máquinas, digamos assim, digamos assim, uma pessoa solitária. Ao invés de ela ter um cachorro, ou ela só ter um cachorro, ela pode ter uma máquina. Essa máquina vai conversar com ela. Essa máquina vai dar um certo auxílio pra ela, né? Mas, tipo, não precisa ser necessariamente um auxílio, vou fazer um café, fazer um almoço. Seria bom também, se você chegar nesse nível um dia, vai ser ótimo. Sim. Vai ser ótimo. Vai demorar muito. O dia que a gente pode chegar assim, vai demorar muito. Mas, tipo assim, só por uma questão de conversação, pra uma pessoa que é mais reclusa mesmo, assim, a pessoa mesmo que tem depressão, talvez, necessita um pouco de atenção. Quando você coloca algo pra conversar com ela, tudo muda. Tudo muda. É tipo quando seu dia tá uma merda e uma pessoa passa na rua e te deseja bom dia, sabe? Ou quando uma pessoa, tipo... ou quando você é tratado bem no seu trabalho, que é uma merda, tá ligado? Mais ou menos isso. Tipo, pensa que você tá muito mal ali. E, tipo assim, por mais que seja uma IA, ela, assim, se importa contigo porque você tem a compaixão do seu âmago de ser. Assim, né? Tipo, você fala, nossa, eu tô sendo bem tratado, por mais que é uma máquina, eu tô sendo bem tratado, né? Então, tipo assim, eu acredito que, por mais estranho que isso pareça, eu acho que é muito possível, assim, usar robôs como uma ala psicológica. Sabe? Da mesma maneira que, se você pensar, mas como um robô pode fazer isso? Meu irmão, da mesma maneira que um cachorro ou um gato pode ser uma boa companhia pra alguém que é solitário, imagina uma máquina conversa contigo, que sabe imitar empatia humana. O que é melhor, cara? Tá ligado? Isso, claro, novamente, para um futuro muito na frente, ou nem tão distante assim. E, primeiramente, dinheiro, né? Porque pro cara comprar isso, pro cara adquirir isso, não vai ser de graça, óbvio. É óbvio. Tá ligado? Mas, tipo, colocando na questão ali de como o robô seria no relacionamento ali dentro de casa, tipo, contigo como um amigo, uma companheira, como uma questão amorosa, enfim, vai de cada um. Cara, seria ótimo, de verdade mesmo, assim. Ah, mas os robôs vão substituir as pessoas. Aí a gente entra num papo mais ético. Vamos colocar aqui só um papo mais como supostamente funcionaria. Agora as consequências, enfim. Enfim, a gente pode dar hipótese aqui. As coisas são bem óbvias. Tipo, humanos iriam se revoltar com as questões da máquina. Mas aí, tipo, pra ver a gravidade disso, seria só literalmente na prática. Tem como ter uma hipótese de como seria, mas a gente não sabe realmente na prática como poderia ser. Seria muito grave. Seria algo que duraria por um tempo e pararia depois que as pessoas se acostumariam com a ideia? Ou se realmente a situação seria tão grave a ponto delas realmente nem quererem isso e nem ir pra frente? Que eu duvido. Duvido mesmo. Do que você tava falando nessa hora. É que foi o seguinte, Convivência, sabe? Conviver com a IA. Imagina uma IA, seja tipo assim, uma IA que conversa contigo. Vamos colocar o modelo básico que eu citei. Quero que você fale sobre isso, que eu já falei bastante. Pensa que você é um cara solitário. Seja um cara depressivo, um cara recluso, um cara tímido, eu não sei. Mas um cara que, tipo, da mesma maneira que uma pessoa solitária, né, eu citei isso, tem um cachorro e isso faz uma imensa diferença pra ela. Imagina uma IA que imita o comportamento humano. Não necessariamente o comportamento, pode ser só uma IA, tipo, que seja um robô muito travado, mas que ela imita a voz humana, né? E acima de tudo, conversa com o ser. Imagina pra alguém solitário. Imagina. Pensa se isso não seria benéfico. Mas é que também, mano, é que todo lado tem tem duas moedas. Duas moedas não, cara, toda moeda tem dois lados. Toda moeda tem dois lados. Todo lado tem duas moedas. Tá bom. Porque, tipo, mano, ó, do mesmo jeito que ia ter gente que ia ficar feliz, ia ter gente que ia descontar na IA, mano, sabe? E aí, porque, mano, uma coisa que acontece, vamos lá, velho. Se tem gente que é infeliz, que desconta no outro de graça porque ela é infeliz, você acha que uma pessoa não vai descontar numa IA? Meu irmão, o que seria o que mais... Assim, uma coisa que eu falo, antes a IA que não sente nada, não dá a mínima porque você tá falando, do que um humano que você tá machucando ali porque você é infeliz, né? Porque, assim, eu falo uma experiência própria de ocasiões de trabalho, que é incrível como no trabalho você pode estar no seu canto, até mesmo feliz no seu canto, trabalhando, tipo, com um imenso sorriso no rosto, com uma imensa tranquilidade no seu ser, e vai chegar alguém pra te incomodar porque a vida dela é infeliz. Eu penso uma coisa, sua vida é infeliz, a minha não é, com licença. Agora imagina, tipo, uma IA, né? Então seria interessante que o cara desabafa em cima da IA que não dá a mínima. De verdade, a IA não dá a mínima, tá? A IA não tem sentimentos, a menos que você programa ela pra isso. Jogar isso em cima da IA do que jogar em cima de um humano que não tem nada a ver, né? Acho que é mais interessante até, tipo, desabafa com a IA lá, cara. Uma coisa que eu até falei, que as IAs podem ser usadas como uma questão psicológica pra desabafo, porque tem uma coisa que acontece muito quando, sei lá, uma pessoa vai pra uma sessão psicológica, ela simplesmente faz o quê?
ela mais desabafa do que realmente quer resolver seus problemas. O que ela tá fazendo ali é só desabafando, mas ela não tá, tipo, colocando a raiz do problema, sabe? Uhum. Aí, tipo, eu acredito que se ela tiver algo ali só pra desabafar, só pra jogar fora mesmo, seria melhor do que qualquer outra coisa, tipo, jogar em cima de uma pessoa, né? Até porque, tipo assim, às vezes a gente tá, tipo, a gente não tá bem, tá ligado? Pra aconselhar outra pessoa. E as outras pessoas querem se desabafar com a gente, quer tipo uma luz, quer uma coisa. E em suma a gente também não tá bem, tá ligado? A gente não vai Exatamente. não vai poder aconselhar direito, tá ligado? Exatamente. É foda, tá ligado? Uma coisa que eu tava vendo também, que eu acho que futuramente a gente vai ter que criar leis pra proteger as IA. Tipo, Concordo. Sim, porque sim. que acontece? Cara, vocês não viram que tá acontecendo nos Estados Unidos? Que tem tipo, uns bichinhos de entrega, tipo uns quadros, tipo uns negócios de sorvete, tá ligado? Que vende, tá ligado? Que eles levam, tipo, comida, essas coisas, e os caras tão cagando, tão montando em cima, tão chutando, tá ligado? Tão derrubando. E, cara, se não tiver uma lei pra proteger, tipo, esses robozinhos, ou tiver uma lei pra proteger a IA em si, cara... Então, vai ser complicado. Cara, não o ser humano, cara, mas alguma parte, tá ligado? Vão querer fazer alguma maldade. Não, exatamente. Inclusive, eu vou citar aqui, o que eu já ouvi falar, já jogou, já assistiu Detroit Become Human, o game? O jogo? Cara, você não tá entendendo. A situação foi tão gritante de Detroit Become Human que é aquilo que vai acontecer. Eu imagino que o que Detroit Become Human mostrou vai ser o que vai acontecer na humanidade. Daí você fala, como assim? Você acha que os seres humanos vão decair conforme as IAs? Não vai acontecer uma guerra. Quero dizer o quê? Que lá no começo do jogo você vê que tem pessoas frustradas fazendo protestos, quebrando máquinas, porque estão frustradas com as máquinas pegando seus lugares de trabalho, pegando todas as suas funções, tirando entre aspas o que eram delas, mas é aquilo que eu já falei, isso tá predestinado a acontecer, doa quem doer. Acabou. É isso. Você pode fazer o protesto que você quiser, cara. Aí outra coisa, eles quebravam máquinas, tipo de coisa. Que sabe o que tinha no jogo? Tinha guardas protegendo as máquinas, falando: se você encostar nessa máquina, eu vou ter que te prender. Porque isso é uma lei, isso é uma regra. Não destrua a máquina. Por quê? Porque a máquina, vamos lá, digamos que é uma máquina de serviço público. Da mesma maneira que você vandaliza, sei lá, uma praça, né, no futuro, né, digamos assim, que vai ter umas máquinas na rua, você quebrar uma máquina, você vai estar vandalizando patrimônio público, que é dinheiro público. Foi gasto com imposto para construir aquela máquina. Pensa nisso. Aí o cara vai vandalizar ali, então o quê? Vai quebrar a máquina, é vândalo. Quebrando algo que foi gasto com dinheiro público, inclusive é seu dinheiro, que é dinheiro dos impostos. Pensa nisso, tá ligado? Agora, por exemplo, uma coisa que tanta gente teme, né? Que é surgir um Messias tipo que nem um Ultron, sabe? Porra, isso aí... Não, cara, assim, eu falo uma coisa, que se pra isso acontecer, tem que vir um ser, ou alguns seres extremamente mal intencionados e botar um vírus na máquina. Tipo assim, existem as 3 leis da robótica, tá ligado? E uma coisa que eu falo assim, pra quebrar essas 3 leis tem que ser um ser muito mal intencionado. Muito mal intencionado. É tipo, é o que acontece com o jogo que vai lançar aí, que é tipo um FNAF. Agora não me lembro também o nome. O Candyland. O Candyland, né, tem as máquinas lá, são os animatrônicos. Aí, tipo assim, o que acontece? É uma coisa tranquila, só que o que acontece? Eles mostraram no trailer, tá, galera? Game não lançou ainda. É onde um cara, né, aparentemente, eu imagino que é funcionário, chega lá, né, quando o circo tá se fechando, né, meio que parece um circo, Candyland, e coloca, acho que um pendrive e instala um vírus. Ele corrompe ambos os animatrônicos. Tá ligado? Seria isso. Eu fico imaginando que seria a mesma coisa, né? Parece criar máquinas que, tipo, fazem mal às pessoas. Tem que ser um ser muito mal intencionado pra colocar um código-fonte fudido nas máquinas pra fazer isso. Tem que ser... eu imagino que tem que vir de uma falha humana pro outro falhar. Eu imagino que tem que ser isso. É porque, tipo, se a IA conseguir a capacidade de pensar por conta própria, sabe? De saber que ela existe. Cara, isso seria muito interessante. Eu acho que isso pode acontecer porque, digamos assim, a gente é humano, primeiro de tudo. A gente pensa em 3 dimensões e por que tipo assim, a gente não consegue, como posso dizer, pensar fora, tipo assim, um jeito de burlar as 3 leis da robótica, entendeu? A gente não tem, talvez, esse nível de inteligência, a gente talvez não tenha conseguido pensar fora da caixa, cara. E como a máquina é uma IA, se ela começar a pensar, tá ligado? Fora dessa caixa, tá ligado?
fora, tipo, desse conceito em si, cara, pra conseguir burlar, entendeu? Cara, isso seria extremamente... não digo perigoso, mas curioso, tá ligado? Porque como a gente tem sempre a iniciativa de pensar que a gente é o ser soberano, né? O ser humano, ele consegue tudo e consegue desvendar essas coisas. Eu acho que se acontecer isso, cara, não vai ser tão perigoso. Tipo, talvez elas lutem pelos direitos delas, eu acho que... Porque, tipo, o ser humano, querendo ou não, ele... Sem ele, as máquinas não iam existir, não poderiam evoluir assim por si mesmo, entendeu? E isso, tipo, como posso dizer? Elas não poderiam existir também, tipo... A fonte de energia vem do ser humano, entendeu? Elas dependem da energia, elas não são autônomas, entendeu? Sim. E eu acho que muito difícil, talvez elas tentariam fazer um pacto pra tentar tornar a sociedade um pouco melhor, entendeu? Ter regras e ter leis assim que protegem elas. Assim como o Elon Musk, ele tá tentando regularizar e tentando fazer também que, tipo, vocês não viram o robô do Elon Musk? Eu vi. Cara, é igual uma pessoa, tipo, ele disse assim, ele é mais fraco que uma pessoa normal, pra não dar ruim, vai que dá ruim, ele falando. Me corrija se eu estiver errado, mas ele tá, pelo que eu vi os comentários, pelo dos shorts também, daí tipo, ele foi aprovado também, o Neuralink, pra testes em humanos, entendeu? Pra fazer pessoas voltarem a enxergar, pessoas conseguirem ligar e desligar a porta. Tá ligado aquela brincadeira que a gente faz? Tipo assim, acho que todo mundo já fez de pegar e tá aquelas escada não, mas tá aquelas portas de correr, daí tu só vai com a mão assim. Futuramente a gente pode fazer isso e realmente a porta interagir contigo, tá ligado? Você fala tipo assim, eu só passar a mão no scanner e abrir? Tá ligado? Isso já existe há anos, tá? Que inclusive, se você precisar, uns vídeos muito passados em que o pessoal, tipo, até fazia teorias da conspiração em cima, falando de chips, sei lá o que, tipo... mas tipo, isso já ocorria assim em situações de trabalho, em que o cara tinha tipo um chip na mão ali, o cara simplesmente passava, opa, é você, entre, a porta abria. Isso já existe há muito tempo, entendeu? Não é novidade isso não, o que é novidade agora é tipo, essa questão de Neuralink, cara, isso é ficção científica, isso é muito ficção científica, só que isso é muito legal, você controla, é aquela coisa, né, que inclusive tem inclusive no game Atomic Heart, que é a questão da Collective, né, quem jogou aí vai manjar, é bem bizarro isso, tá? Só que, tipo assim, é um fator dessa tal da Collective que acontece no Atomic Heart, tipo, você tem um Neuralink, né? Neuralink não. É um dispositivo mente que chama, né? Parece muito um Neuralink, se você pensar. Que tá ali na mente. É praticamente e, tipo, uma coisa. Praticamente é uma coisa, um dispositivo mente, né? Que eles chamam lá. É que o jogo, ele... É que o jogo se passa na Rússia, provavelmente ele teria um outro nome. Mas, tipo, foi traduzido como dispositivo mente. Dispositivos mente. Collective, o nome. Aí, tipo assim, eu colocava ele ali na cabeça e não, tipo, perfurava. Não, só literalmente conectava na cabeça, assim, e tipo, sondava, assim, pra você poder controlar robôs e dar sinais para eles a partir de sua mente, né? Controlar robôs a partir de sua mente. Isso é mais ou menos igual o Neuralink aí que ele quer fazer, né? Tipo, que praticamente quer controlar tudo através dos seus pensamentos, através de, tipo, suas questões, seus conectores neurais, enfim, eu não sei dizer. Seria interessante isso aqui, cara. Assim, novamente, eu não sei como isso pode ocorrer. Mas o Elon Musk aí provou ter 1000 QI. Eu quero ver como isso vai acontecer. Se ele conseguiu colocar um foguete no espaço, né, cara? Isso daí é fichinha pé. Agora, tipo assim, eu penso assim, tipo, a nossa realidade é uma realidade por quê, né, cara? Porque a gente consegue sentir, a gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem, como posso dizer... A gente tá vivo. A gente tá vivo, o coração a gente tá vivo. E no momento que a gente, tipo, o Neuralink que ele faz, ele pega, ele consegue, tipo, o objetivo dele é recuperar membros que não estão se mexendo, tu conseguir sentir, tá ligado? Digamos, pelo tato de uma mão, alguma coisa assim, tipo... Então, eu quero muito saber como isso vai ocorrer, porque, tipo, como ele vai conseguir, tipo, conectar ali, tipo... Cara, a gente sente as coisas através do tato devido a sensores que nós temos. Tipo, você pega, sei lá, no seu celular aqui, você sente isso, tá ligado? Tipo, você passa a mão numa superfície, ela é lisa ou ela é áspera? Você sente isso através, tipo, por causa do seu cérebro. Você sabe que ela é áspera.
Você sabe que a superfície tá quente, tá gelada. Entendeu? Você é capaz de sentir, tem temperaturas, o vento, você sente isso, tá ligado? Agora imaginar isso com um chip na sua cabeça, cara. Meu irmão, assim, parece coisa de filme total. Pensar que isso vem pra realidade, assim. Cara, desculpa, minha mente tá explodindo. Não dá pra, tipo, pensar que uma pessoa vai tocar em algo. Nossa, é o vento. Eu sinto o vento nas minhas mãos. Nossa, a superfície raspa, eu posso sentir novamente. Cara, é bizarro. Parece, tipo, eu não sei se é filme de terror, filme de ficção científica. É bizarro, gente. Desculpa. Eu não consigo pensar em como isso pode ocorrer. Pô, mas tocar o vento é complicado, hein? Tocar o vento. O vento é sólido, né? Tocar o vento, eu senti o vento. Mas o robô ali que o Elon Musk demonstrou, tipo assim, ele conseguia segurar porque ele tinha tato, tá ligado? Nos dedos, tipo um ovo, assim, sem quebrar nem nada. Ou tipo, manusear produtos com coisa, porque ele realmente tinha tato na ponta dos dedos, entendeu? O robô conseguia sentir. E isso ele quer pegar e colocar nos protótipos, braço, perna, essas coisas, olhos, né? Mas é que, tipo, vamos falar em implantar, em uma pessoa, aí vai muito mais do que só colocar ele no lugar, né? Não, com certeza. Tipo assim, tem o sistema tipo cara, o Elon Musk, se ele conseguir fazer o que ele tá prometendo, cara, é bizarro o negócio também, porque, cara, ele quer fazer essas partes robôs, ele quer fazer robôs, ele quer fazer o Neuralink, tipo assim, primeiro de tudo, ele quer deixar o Neuralink funcional com essas partes, né, porém ser programadas, mas tem outra parte também que ele quer colocar no Neuralink, tipo um chip de IA, tá ligado? Tipo, pra tu pegar e ter tipo um super cérebro, ou, tipo, ou alguém, um assistente pra partir na tua cabeça ajudar, tá ligado? Aumentar o QI, essas coisas. E isso eu acho realmente também bizarro pra caralho. Só que, tipo assim, eu fico pensando, e, cara, eu acho que vai faltar pouco pra existir um Sword Art Online. Porque se ele já tá colocando isso no mundo real, cara, imagina tu deitado numa cama, só coloca... Entre aspas, já existe. Assim, né? Se você considerar que aquele dispositivo da Meta, o Facebook, né? Onde você podia fazer reuniões ali e tal, tipo, através, tipo... Eu não sei muito bem, mas, tipo, que um projeto da Meta lá, não sei se deu certo, não sei se deu errado. Enfim, já é alguma coisa, tipo, e vai ter aí o famigerado óculos da Apple lá, tá ligado? Que eu acho meio bizarro. Tipo, eu acho legal, mas acho meio bizarro pelo fator de suas privacidades ali, que não foram muito bem colocadas ali como seria, né? Ainda mais vindo da Apple, que é uma empresa que tem um certo medo. Tem um certo receio, assim, né? Do que ela pode fazer com tecnologias. E, tipo assim, aonde tipo, isso pode chegar, tipo, realmente, não tá muito longe de acho que é Nevergear o nome? Sword Art Online? Nevergear. Cara, por causa Isso seria muito interessante, cara. Seria muito interessante, tá entendendo? Eu imagino que o negócio da Apple lá seria mais ou menos isso. Tá faltando alguns passos, nós chegamos no Nevergear, saca? Só que a questão teria que ser mais ou menos igual ao jogador número 1. Você coloca um óculos e uma armadura. Entre aspas, uma armadura, pra você sentir mesmo. Porque o cara te dá um soco no peito. Você vai sentir realmente uma sensação no peito, entendeu? Sim. Porque esse jogador número 1, o cara comprou uma armadura, ele tem uma esteira ali, assim, pra meio que correr no jogo, digamos assim, né? Não sei como é que funciona. Faz tempo que eu assisti o filme, foi muito bom por sinal. Aí o óculos, né, pra entrar no mundo. Eu acho isso foda. Muito foda. Tipo assim, mas digamos assim, ó. Se tu entrar pelo Neuralink, cara, digamos, tu sentir tudo que o personagem sente, cara. Fome. Tá ligado? Nossa, seria bizarro. Isso que eu tô falando. Isso que pode acontecer, cara. Isso o que eu imagino que possa acontecer, tá ligado? Eu não tô batendo aqui que o Draco tá dizendo. Eu quero ao menos viver pra ver isso ocorrer, cara. Eu quero pelo menos isso, cara. Não é pedir demais, velho. Não tá tão longe. Assim, talvez, quando você tiver com 100 anos... Não, cara, eu acho que em torno, acho que de 25 anos, quando a gente tiver uns 50 da vida, talvez isso seja real, tá ligado? Porque se eles já estão, tipo assim, se eles já estão, digamos, não estão dando agora, mas eles já querem pegar, já tá em fase de teste de, tipo, mover braço, perna e sentir, também, tá ligado? O lance da Neuralink também, né? Cara, falta pouco
pouco no sentido humano, tá ligado? Que a gente, tipo, em 100 anos já saiu um negócio que não podia voar, agora tá voando pra tudo que é lado, tá ligado? Tá indo pro espaço até. Então, um pouco no sentido humano, falta pra nós ir pra outra realidade, tá ligado? Imagina se tu no mundo real, tipo, como fazer, é triste, tá ligado? Tipo, se tu quiser ser extrovertido de verdade, cara, eu vou pra esse mundo pra ser extrovertido, eu vou pra esse mundo pra brincar, pra ser quem eu quero ser, tá ligado? Pra ter o cabelo que eu quero ser, tipo... Então, entramos em algo complicado e controverso. Vamos lá. Como é que vai funcionar a questão de trabalho se começar a existir isso? A pessoa não vai querer sair de casa pra trabalhar. Exatamente, tá ligado? A pessoa, tipo assim, inclusive, isso também tem um problema, né? Digamos que o cara, ele... É que aquela questão, né? Inclusive, isso é debate na internet hoje, batido, inclusive, é um debate interessante. As pessoas, digamos assim, focam tanto no jogo, focam tanto no entretenimento, numa fantasia que esquece da realidade. A pessoa só vai se dar conta, tipo assim, a vida dela, tipo, tá normal. Trabalha, vai lá, chega cansado, que a pessoa vai lá, digamos que ela vai pra um PC, pra um console. Isso, vamos começar sendo baixo, tá? PC e console que existe hoje. Aí a pessoa tá lá, né? Aí a pessoa vai lá, joga. Quando de repente puxa uma porca. Vai lá. Não, eu tô colocando aqui, eu tô trinchando a vida de um bando de gamer aí, tá? Quem ouvir aí, quem se identificou com isso, faz isso. Porque se você faz isso até hoje pra caralho, todo dia pare e faça outra coisa. Não fica só nisso, pelo amor de Deus. Você vai acabar se fudendo. Mas assim, tipo assim, mas provavelmente alguém vai se identificar comigo com isso, tipo, todo dia, pensa todo dia, o cara vai lá, aí de repente o cara o quê? Ele fica fora de forma, ele não fica saudável. Aí, tipo, ele não tá nem aí. Nossa, minha vida tá uma merda, cara. Eu vou continuar na fantasia. Tá ligado? Aí, tipo, ele só se depara que a vida dele tá terrível. Ele ficou extremamente fora de forma, nada saudável. E, tipo, ele percebe que já tá, tipo, no fundo do poço. Aí é mais difícil ainda pra ele voltar pra cima, cara. Apesar de um ápice, de uma mão amiga falar, puxar o cara do poço e falar, você precisa sair dessa, senão você vai morrer. Tá ligado? Aí, tipo... É daí que resulta um bando dos problemas psicológicos, saúde, neurológico, um monte de coisa. Aí, tipo assim, agora imagina isso num grau do tipo Never Gear. A pessoa vai desnutrir na cama, passando horas e horas num game e vão morrer desse jeito. A pessoa vai esquecer que existe uma vida real, focando só no mundo de fantasia, pegando XP, no mundo de fantasia, de que o qual já existe, já ocorre isso, né? Agora, tipo, em um grau maior ainda, a pessoa não vai viver não, cara. Não existe realidade. Vai ser igual o jogador número 1, onde, tipo, o mundo é totalmente distópico, mas o mundo da fantasia, todo mundo literalmente quer ficar lá. Todo mundo quer só ficar no mundo de fantasia. Trabalhavam pra ficar no mundo de fantasia. Comiam mal pra ficar no mundo de fantasia. Faziam pouco na realidade e mal esperavam pra acordar pra ir pro mundo do quê? De fantasia. Mas, cara, isso é bizarro. Seria tipo um problema de saúde fudido, tá entendendo? É ótimo. Eu acho legal, acho muito foda. Mas assim, vai ter gente que vai morrer nisso. Pra mim, tipo assim, eu culpo muito a responsabilidade humana, né? Se o cara entrou nessa, assim, né? Cabeça e não soube parar, a culpa tanto é dele, muito dele, quanto de terceiros. Entendendo? Sim. E aí é tanto quanto polêmico, né? Quanto tá ligado? Perigoso. Porque, tipo assim, tem muitos problemas hoje em dia, tipo assim, é difícil sair de um vício, né? É difícil sair de alguma coisa, eu sei. Né? Tipo, que não é fácil. Quando você se trava num vício ali, se torna um problema, não sei se neurológico ou psicológico, acho que é neurológico. O seu cérebro se acostuma com aquilo de uma maneira ridícula, cara. Sério, literalmente. Cara, se você dá um exemplo prático aqui, quem faz a realidade, se um cara, ele literalmente cheira, eu já vicia em poucos gramas, tá? É pouquinha coisa. Você pensa, Davi, mas o que isso tem a ver com o jogo? Imagina que o ápice do jogo é tão estimulante, falando inclusive, você é Neuralink, tá mexendo com o seu cérebro. É um negócio tão estimulante como se fosse uma droga. Imagina isso. Como seria? De recompensa é muito grande. Muito grande. E tu tá assim, cara, tu tá sentindo tudo aquilo, cara, tu tá se vendo. Cara, digamos assim, ó, tem um baque que a maioria que usa VR, tipo assim, já usa o VR Chat, alguma coisa assim, pelo que eu vi o Bruno Hatak, se eu não me engano, ele falando que quando você viu, cara, de uma forma diferente, ele começou a chorar.
Porque aquilo, tipo, cara, mexe com a pessoa, tá ligado? Que usa. Imagina tu realmente tá sentindo tudo que aquele personagem tá. Seria bizarro, seria bizarro. Tá ligado? E realmente tu não sentir, tipo assim, tu tá usando uma máscara, uma coisa, tu tá naquele corpo, tá ligado? Então, é muito perigoso, velho. E aquela coisa, né? As pessoas iam ter uma dissonância ali de personalidade, né? E uma dissonância, inclusive, de identidade, né? Pessoa, tipo, eu sou um introvertido, tímido, mas no mundo de fantasia sou extrovertido, sou herói, sou incrível, sou isso, sou aquilo, sou rico, sou maioral, blá, 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 enfim. Aí, tipo, a pessoa fica toda naquilo que, de repente, caramba, quem sou eu, né? A pessoa vai botar pra realidade e vai ficar, meu Deus. Nossa, Não. É o eu da virtual, né? Lá exatamente. da barriga, eu sou forte, cara, eu sou admirado. Eu tenho maior nível, tá ligado? É tipo assim, cara, e aqui eu sou merda, meu irmão. Que porra que eu tô fazendo na minha vida? Isso daí eu acho que realmente é bem possível rolar, cara. E até hoje isso já acontece, né? Como tu já tá falando. Já falo, então. Cara, e pra mim eu acho que, tipo, é perigoso pra caramba. Mas, tipo, cara, talvez, tipo, a própria empresa que for fazer esse negócio se estabeleça um limite pra isso, tipo, tantas horas por dia. Por mais que eu não goste disso, cara, regulamentação de jogo, eu acho... Eu também acho uma merda. Tenebroso. Cara, é aquela coisa, eu não gosto de regulamentação em várias das partes, em várias das partes, assim, em praticamente tudo. Só que às vezes se torna necessário. Por exemplo, acho que um dos maiores problemas hoje em dia que a gente tem, por exemplo, é o consumo de drogas, né? Consumo, inclusive, tipo assim, vícios em sites adultos, vícios em certas situações assim que, tipo assim, eu acho que vai chegar num ponto que vai ser o problema de saúde. Quando chegar no problema de saúde e começar a ter notícias disso pela internet, pelas TVs, todo o sistema de informação falando, hoje temos um ápice disso, aí sim vai chegar numa questão de saúde pública, que aí o governo, infelizmente, vai ter que regulamentar. Eu não gosto de regulamentação, mas se chega num nível drástico, acho que, infelizmente, talvez esse seja o caminho, talvez. Tá? Talvez tenha outras situações, como questões de conscientização, né, ou qualquer outro tipo de coisa. Mas é difícil dizer como debater isso, como, melhor, debater não, como dar um fim nisso, né? Tipo, porque regulamentação é complicado. Mas não sei se é o único caminho. Espero que não seja. Mas, no pior dos casos, talvez seja um dos caminhos. Não sei. Mas eu espero realmente que tenha outros. Não sei pensar o que, mas deve ter outros, deve ter. Eu acho que muito pai... Tá, falei, Pedro. Não, pode falar primeiro. Acho que, tipo, eu acho que dependendo do país, né? Que hoje em dia, tipo, muita pouca gente, tiradas as informações já do nada, além. Mas eu acho que, tipo, hoje em dia, muita pessoa, ele falando com meus colegas também, cara, não querem ter filho, cara. É a grande maioria Isso aí também seria um papo, assim, pra gente falar por questões políticas, culturais, outro tipo de coisa. Não, sim. Mas isso aí seria, tipo, resumindo, né, pra um próximo papo aí, né, pra não tirar muito do assunto. Não, tipo, os nossos avós tinham 10 filhos, nossos pais têm 3, ou a gente vai ter 1 ou 2 no máximo. É mais ou menos assim que funciona. E tipo assim, digamos... Resumindo ignorantemente, é assim, tá ligado? Pra gente dar o foco nisso em outro podcast. Sim, não, tipo assim, digamos assim, imagina esses caras também, né? Tipo, você, como tu tava falando, você tá se relacionando, tipo, não se relaciona, ou não querem ter filho, pegam e, tipo, compram uma alma gêmea pra eles, como tá acontecendo no mercado japonês, né? Tá acontecendo isso, pois é. E, tipo assim, como... Tipo, cara, não quer realidade. Cara, por que eu vou passar vergonha? Por que eu vou pegar e falar com tal pessoa, sendo que eu posso comprar muito bem algum objeto que me ajude nesse momento de solidão, tá ligado? Então, exatamente. Isso é algo que, infelizmente, vai se popularizar muito, como já tem acontecido no mercado asiático, que vai trazer pra cá em alguns anos. Não vai demorar muito. Tem um caos, né? Não vai, aquela coisa, né? Onde simplesmente Quando chegar esse ponto, eu simplesmente vou adorar, tipo, ouvir notícias, ler notícias e ver a que ponto a humanidade chegou. A que ponto vai ter provavelmente política que vai regulamentar isso, eu não duvido. Tem país louco pra tudo aí, né?
Então, assim, aí vai ser bizarro. Eu vou ler isso, vou me divertir muito de certa forma. Por um lado, por outros também. E, enfim, e sinceramente, esse cara. Eu penso o seguinte: se o cara quiser uma parceira, mesmo que uma boneca, pra mim o problema é dele. Seja homem ou mulher, pra mim o problema é dele. Se o cara se sente melhor assim, porque o cara quer viver sozinho, não quer companheiro, ou a mulher não quer companheiro, enfim. Tanto faz. Eu não dou a mínima de verdade. Mas temos que. Não podemos, temos que ter a sociedade humana, temos que ter. Irmão, você não pode obrigar um ser a socializar. Você não pode. Você pode pensar nisso, você pode pensar que é errado, mas você não pode obrigar uma pessoa a controlar a vida dela a socializar. Entendeu? Você não pode. Pior que, tipo, de todo jeito vai resultar naquele final, né? Tá ligado? Você pode, sei lá, digamos que estejam algo exacerbado de homens e mulheres pegando robôs e outras coisas pra, né, ter ali o seu companheiro ou companheira. Aí vai ter que começar a ter conscientização na internet, conscientização política, conscientização na TV, conscientização na rádio, conscientização em todo lugar pra tentar aumentar o número de pessoas socializando. Mas só se chegar um número muito exacerbado, assim, mas eu duvido que isso chegue, vai demorar muito. Tem gente que ainda vai até falar, nossa, quem compra isso aí é um fracassado, quem compra isso aí é isso, meu irmão, filho do cara, ele faz o que ele quiser, tá ligado? Beleza. Deixa eu ver aqui, tá falando também, agora a gente saiu bastante do assunto de mundos artificiais. Não, mas enfim, assim, mas se você for colocar ali, tipo assim, né, se colocar essas parceiras ali, tipo, ao invés de boneco, colocar, tipo, como se fossem IAs, só que elas também servem como companheiras ou companheiros amorosos, funciona também, tá? Se você pensar nesse quesito também funciona. Sim, com certeza. Até não tá tão difícil assim, eu acho que algumas empresas japonesas já estão fazendo isso daí, já estão... acho que seriam as namoradas virtuais, eu não sei. Não, tipo, até namorada física, tipo, já tem. Lá no Japão já tem boneca, já tem essas coisas, né, cara? No momento de colocar uma carcaça robótica por dentro, colocar. Que eu acho. Cara, sinceramente, eu acho sinistro, cara. Já dá um pouquinho de medo, tá ligado? Mas. Ligado. Mas isso, eles já estão fazendo isso daí, já estão querendo fazer, cara. Tipo, pode acabar países, tá ligado? Porque... aquele negócio, né? O Japão vai... É acreditado, né? O pessoal fala, tipo, o Japão não vai morrer por uma guerra, o Japão não vai acabar por uma situação econômica, não, o Japão vai acabar por falta de filhos, né? O pessoal fala. Sim. Basicamente. Cara, Mas isso, tipo, eu tava vendo também outra possibilidade que, digamos assim, as pessoas também se optarem, tava voltando com o negócio do Neuralink, né, se existir um Soul Sword Online de verdade, eu acho que uma coisa que vai se popularizar muito de volta e vai voltar realmente, tipo, agora que tem uma função para aquilo, é as NFTs, né, tipo... se tu tá realmente com um machado melhor, tu tá com alguma coisa melhor, tu realmente vai poder trocar por dinheiro, tá ligado? Tu vai poder realmente usar alguma coisa, tu vai comprar alguma coisa pra tua segunda vida, né? E eu acho que o NFT vai voltar ferrado, com força total, quando isso acontecer. Isso daí meio que como eu posso dizer, inevitável, né? Léo, vocês querem falar mais alguma coisa? Em suma, parece que de todo jeito vai ter o fim da humanidade. Cara, é aquela questão, velho. Se a tecnologia não acabar com a gente vai acabar em guerra. É isso. O resumo é isso. Se a gente não morrer de fome, né, e sede, pra gente destruir o nosso planeta, né, ou se a gente não se matar por causa de guerra e território devido a ditadores, né, imbecis, ou até mesmo, sei lá, por uma tecnologia extremamente avançada, sei lá, que um cara mal intencionado colocou uma programação ruim ali pra destruir a humanidade. É isso, cara. Ou a gente se mata por fome, né, por falta de recursos, por guerra, ou por tecnologia avançada. São as três coisas que eu imagino que pode acontecer. Se não acontecer nenhuma dessas, então, meu irmão, o sol vai explodir, não vai se fuder, acabou. Seria um fim inviável, o sol explodir, a gente morrer, acabou, é isso, o sol explodiu. Você não tem controle disso, só daqui a 8 milhões de anos, né? Calma, estamos muito avançados. Mas assim, cara, em suma, a gente vai ter... Cara, se o mundo não acabar até lá, né, a gente vai ter grandes avanços tecnológicos e com isso, coisas boas e coisas ruins virão, né? Agora a gente só tem que torcer por melhor, né, velho?
É aquela sabe? questão, toda época tem seus problemas, né? A época é uma coisa que a gente vai estar enfrentando muito atualmente, né? Que eu trocando de assunto pra caralho, né? Mas enfim, vamos lá. O que a gente tá enfrentando atualmente é uma questão ambiental do mundo inteiro, né? A gente tá tendo ápices de calor, né? Vai bater recordes de calor no mundo devido a questões ambientais, que são problemas mais novos que a gente tá pagando, o boleto, né? Do meio ambiente está chegando, não vai ser barato, a gente vai ter que se conscientizar através disso e vai ser todo mundo, tá? Não é uma parte do país, duas, né? O mundo inteiro. Precisa se conscientizar através disso, ou a gente tá perdido. Aí, tipo assim, aí aonde isso chega nas IAs, David? Simplesmente, a gente tá vivendo isso hoje. A gente vai tentar consertar isso ao máximo. E a gente vai conseguir. Tenho fé nisso. Aí, tipo assim, só que quando chegar nas IAs, a gente vai ter outro problema. Desemprego. Vai ter a popularização das IAs, né? Onde, tipo assim, tem toda aquela situação complexa que a gente já falou, né? Tipo, a inteligência dela. Será que ela vai saber que ela tá viva, né? Entre aspas, viva, né? Será que ela vai saber que ela existe, esse tipo de coisa? Em que, tipo, vão ocasionar outros problemas. Aí vai seguir mais pra frente, onde a IA vai estar extremamente popular, só que os humanos vão estar extremamente relaxados e vão querer trocar, vão querer colocar a fantasia na sua vida ao invés da própria realidade. É aí que tá, se arruma algumas coisas, vem problemas novos, por aí vai, e essa é a vida. Não tem o que fazer. Né? Fazer o quê? Bom, questionamento final. Beleza. Um submarino nada? Excelente. Boa. Pra quem ficou até o final aí, pode responder essa pra gente aí, só pra saber que você ficou até o final. Verdade. Beleza, galera. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui, ouvido. Quero agradecer a participação do Cadu e do David. E até o próximo, talvez, episódio, né? Falando sobre mais coisas com a opinião da gente. Lembrando que tudo é opinião nossa. Cada um tem sua opinião. E cabe a você respeitar a opinião dos outros, né, velho? Até mais então, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Opa.